Pessoal, então vamos nessa. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre a cultura não ter a necessidade de comer a estratégia no café da manhã. Tem uma frase muito famosa que é atribuída ao Peter Drucker. Essa frase, nunca falou essa frase especificamente como ela acabou sendo registrada, mas um apanhado do que ele escreveu ao longo da vida e do que ele falou ao longo da vida, dá para se chegar nessa frase. Ele teria dito, atribuem a ele, apesar dele nunca ter falado, é que a cultura come a estratégia no café da manhã. Porque ele entendia essas relações, esses laços fortes que a cultura tem dentro de uma organização e o quanto a estratégia, por vezes desenhada, e muitas vezes muito bem desenhada, enfrenta dificuldades monstruosas para ser implementada, para ser executada. A força da cultura é uma força muito maior. E a ideia da nossa conversa hoje é tentar mostrar alguns caminhos que permitem com que a cultura não precise comer a estratégia no café da manhã. Talvez se a gente pensar numa atuação mais convencional, a estratégia acaba assim, sendo comida pela cultura logo no início, antes da sua implementação por completo. Então é disso que a gente vai tratar. E aí, para a gente começar, eu trouxe aqui um pouquinho do conceito. E esse conceito eu pego lá do Edgar Schein. Quem está na administração, estudar o Edgar Schein, quando a gente fala de cultura, talvez o principal nome, é o nome que traz a cultura para este patamar da análise da administração. E a gente vai definir cultura como um conjunto de padrões e comportamentos que são encorajados ou permitidos ao longo do tempo. Esses comportamentos e esses padrões acabam moldando a forma como as empresas, como as organizações funcionam. E, claro, a cultura ela é resultado das mensagens. E aí são mensagens faladas e muitas vezes não faladas que as pessoas recebem sobre o que se espera delas. Como é que elas devem se comportar dentro do grupo. As organizações, toda vez que nós reunimos pessoas em um local com alguns objetivos em comum, isso constitui uma organização. E essas organizações vão ter impactos significativos da cultura, desta forma como vai se agir, como vai se comportar, mesmo que não seja dito, é um comportamento esperado pelo grupo e, eventualmente, se aquele comportamento não acontece, o grupo acaba excluindo. Então, a cultura tem esse elemento. Coloquei ali uma figurinha para vocês poderem buscar mais informações, despertar curiosidade para aqueles que ainda não conhecem, do Edgar Schein. Esse é um dos livros dele, ele escreveu muito ao longo da carreira inteira sobre cultura. E como a gente vai fazer aqui uma relação entre cultura e estratégia, eu trouxe o conceito de estratégia para a gente falar um pouquinho. E esse conceito de estratégia, por vezes, muita gente fala de estratégia e é bem comum a gente se perder nos conceitos de estratégia. Eu optei por um conceito que eu acho que ele é simples, claro e fácil da gente entender o que é estratégia. Estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidade. E aspirações é alguma coisa que a gente deveria, é alguma coisa que deveria existir ou alguma coisa que deveria acontecer. E a capacidade fala dessas competências, das habilidades. Então, para a gente gravar aqui, estratégia é o processo de transformação de aspirações em capacidade. Isso deixa muito mais claro o que é estratégia. E esse conceito vem lá do Silvio Meira. Silvio Meira é um professor importante, uma figura importante, principalmente nessa vanguarda tecnológica, e ele dedicou um livro inteiro para falar sobre estratégia, e o conceito dele é um conceito muito enxuto e muito claro. Então, tá aqui os dois elementos que nós vamos tratar essa noite: cultura e estratégia. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês, lembrar um pouco vocês de como é que era a minha visão quando eu fiz o curso técnico em mecânica. Junto com o ensino médio, eu fiz o curso técnico em mecânica. Depois eu cursei engenharia, como a professora mencionou ali, aí depois eu fui fazer pós-graduações, mestrado, doutorado, mas quando eu terminei a graduação, eu já estava trabalhando, estava na indústria já.
E a minha percepção, o meu entendimento sobre as pessoas nas organizações, quando eu cursava lá o curso técnico junto com o ensino médio, era que as pessoas tinham um papel muito menor. O que comandavam as organizações era a técnica, era o processo, eram os investimentos e a tecnologia, e muito menos as pessoas. Quando eu fui para a engenharia, eu fiz o técnico em mecânica, e na sequência fui para a engenharia. Quando eu fui para a engenharia, eu tive, ao longo do curso, e é uma formação técnica bem profunda, eu tive certeza que as pessoas não eram importantes, que as pessoas tinham um papel muito menor e que o que importava ao final do dia era a tecnologia, eram as máquinas. E quando eu cheguei para trabalhar, quando eu cheguei no mercado de trabalho, pouquinho antes de terminar o curso de graduação, foi um enorme choque, porque eu aprendi isso na prática, que o que importavam eram as pessoas. O que importava era muito menos o equipamento, muito menos a técnica e muito mais as pessoas e as relações. Então aqui começa um primeiro indicativo para vocês sobre a importância de olhar para as pessoas, de entender como as pessoas se relacionam, como são essas ligações, como as pessoas se comportam dentro da organização e por que as pessoas se comportam daquele jeito. As pessoas são o elemento chave desse sistema, muito mais do que qualquer tecnologia, do que qualquer equipamento, do que qualquer máquina. Então, dito isso, a gente tem aqui os dois conceitos, o conceito de estratégia e o conceito de cultura. Quando a gente vai contextualizar como é que essa estratégia vai ser construída, a gente vai ter alguns fatores que são importantes. Eu resolvi listar aqui para vocês o fundamento da competitividade, e aí a gente vai ter nessa base da competitividade, né, manter e ampliar as vantagens competitivas. É a visão de futuro alicerçada no plano de crescimento. E logo a gente vai encontrar a relevância e a competitividade, ao ter estratégias específicas para cada unidade. Aqui eu já começo a falar do nosso caso. Vocês vão ver que eu vou trazer as experiências que eu tenho vivido nesses últimos anos dentro da Bruni. Entender as dores do cliente é fundamental, entregar soluções customizadas que aumentem o valor percebido pelo cliente, superando a concorrência. E a empresa vai ganhar relevância à medida em que ela antecipa movimentos de mercado. E aí vai antecipando movimentos de mercado e mitigando riscos. E vai se adaptando a essas mudanças econômicas, geográficas, que tá exposto a um mercado competitivo, vai impondo para nós. Agora, esse slide aqui, especificamente, ele lembra muito uma fala do Ricardo Sembler. O Ricardo Sembler foi um empresário muito importante nos anos 80 e 90 no Brasil, e ele escreveu um livro chamado Virando a Própria Mesa. Ele escreveu mais de um, mas esse livro é o mais famoso dele, Virando a Própria Mesa. Depois ele deu várias palestras, vocês vão encontrar o Ricardo Sembler aí, palestras no YouTube, tem bastante material dele. E dessas palestras ele menciona o seguinte, olha, planejamento estratégico das empresas é uma coisa tão enlatada, tão convencional, que diz ele, né, que eu posso fazer o planejamento estratégico de qualquer empresa. Esse ano nós vamos crescer um pouquinho, vamos crescer 5%, 10%, aí no outro ano mais um pouquinho, e a gente vai tentar vencer a concorrência. E esse slide aqui é para nos lembrar isso. Muitas vezes vocês estão estudando administração, estão estudando contábeis, já estão nas organizações, estão nas empresas ou vão ir para as empresas e vão se confrontar com este tipo de texto que nós temos nesse slide, que é o que o Ricardo Sembler lá chama de um planejamento enlatado. Ou seja, essas frases aqui são todas frases coerentes, frases bonitas, mas que na prática elas não conseguem nos dizer como a organização deveria agir e se comportar. Provavelmente, se eu fizer uma enquete com todos vocês, ninguém vai ser contra o que está escrito aqui, mas a partir dessas frases, que muitas vezes as empresas põem em documentos e transformam coisas como essa em planejamento estratégico, isso aqui pouco diz. Essas mensagens são mensagens que hoje, a palestra do Ricardo Sembler é mais antiga que isso. Mas hoje isso aqui tem cara de produzido no ChatGPT. Sabem aqueles discursos que o pessoal faz e que a gente escuta,
o discurso até é bonito, mas não transmite mensagem nenhuma. Esse é o risco do planejamento estratégico enlatado, como aparece aqui. Então, dito isso, eu queria comentar um pouquinho com vocês como é que funciona o caminho do planejamento estratégico dentro da Bruni. Não tem nada de novo aqui, não tem nada de revolucionário, a gente usa bibliografias consagradas para fazer o planejamento estratégico, mas vocês vão ver que a ideia que está por trás do planejamento estratégico é que ele tem raiz com a realidade, ele tem mão e pé na realidade, ele não está descolado da realidade. Não é um planejamento estratégico feito em algum lugar distante, em que um grupo específico se reuniu fora da organização para pensar isto. Não, o planejamento estratégico precisa ter pé e mão com a realidade, ligado com a realidade. E a gente começa o planejamento estratégico na Bruni olhando para o ambiente de negócios, olhamos para os direcionadores estratégicos e, na sequência, a gente monta os mapas de estratégia. Dos mapas de estratégia saem os mapas de resultado e dos mapas de resultado nós vamos criar os mapas de meta. Para que tudo isso tenha uma coordenação e isso funcione, a gente vai usar a nossa governança. Então, eu vou trazer um pouquinho dos exemplos de como isso acontece lá na Bruni. A gente começa olhando para o SWOT, e a gente tem unidades de negócio. Então, para cada unidade de negócio, nós vamos fazer o exercício do SWOT, olhar as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, olhando o ambiente interno e o ambiente externo. Isto ele é revisado uma vez por ano, e a gente vai fazer um exercício muito importante, que são as projeções de cenários. A ideia das projeções de cenário é a gente pensar no EC. E se acontece algo? E se esse algo tem consequências e impactos no nosso negócio? E aqui o exercício é menos acertar o que acontece, porque esse é um risco quando a gente começa a fazer planejamento estratégico, a presunção de tentar acertar o que acontece, e mais olhar para potenciais impactos na organização. Então, esta projeção de cenário é um exercício bem importante que nós praticamos intensamente na Bruni hoje. Quando a gente está olhando para esses cenários, inevitavelmente a gente vai sair com um produto que pelo menos vai ser um cenário realista, otimista e pessimista. O normal é que a gente saia com 5 cenários, mas pelo menos esses 3 são obrigatórios. Feito esse passo, nós vamos para os direcionadores estratégicos. Aqui, obviamente, eu trouxe a folha em branco, porque pouco interessava vocês conhecer isso especificamente da Bruni. Mas falando de uma forma genérica, os direcionadores vão trazer o posicionamento da organização, a estratégia de crescimento, os desafios que são externos e os desafios que são internos, o desempenho esperado para o ano e a visão de futuro. No nosso caso, a visão de futuro parte de um plano de crescimento. O plano de crescimento que vai até 2030, que cobre até 2030. Então, olhamos para o cenário externo e, a partir do cenário externo, montamos cenários para dentro de casa e, desses cenários, tiramos os direcionadores estratégicos. Dos direcionadores estratégicos vai sair o BSC. E aí o BSC a gente exercita o Kaplan e o Norton. E do BSC, aqui eu estou trazendo os números reais da Bruni. Do BSC nós abrimos para 10 mapas. Esses 10 mapas estratégicos vão trazer 210 estratégias. E isto vai ser aberto em 11 documentos A3. E aqui nós seguimos a lógica da Toyota, operando com A3 gerenciais. Então, são 11 A3 que vão abrir para 62 documentos dos coordenadores. Nós somos uma organização aí com 2.600 funcionários, então, claro, nós temos diretoria, gerência, coordenadores, líderes. Então, 62 coordenadores, cada coordenador vai ter o seu A3, vai saber o que fazer ao longo do ano, como medir se ele está fazendo aquilo que foi escrito, se não, quais as rotas que precisam ser corrigidas. Disto aqui já dá uma boa ideia de como é feito o nosso planejamento estratégico. E a principal mensagem aqui, pessoal, não estamos reinventando a roda, estamos seguindo bibliografias conhecidas, mas estamos fazendo isto ligado à realidade da empresa.
E aí, para fazer isso ligado à realidade da empresa, tem que ouvir muita gente, tem que conversar com muita gente, tem que levar em consideração pontos de vista diferentes e construir um ponto de vista que seja unânime, que seja, de fato, uma construção coletiva. A gente termina este planejamento com a redação da carta de diretriz. É na carta de diretriz que vai estar o nosso plano operacional para o ano e vai estar também o nosso plano de contingência. Se aqueles cenários que nós traçamos forem alcançados, seja o cenário otimista, seja o cenário pessimista, o que nós vamos fazer? Então, este plano está desenhado e constitui aqui na carta de diretriz. Esse exercício é feito entre setembro e dezembro, e quando começa o ano, nós estamos com esse planejamento pronto. Esse planejamento que eu comentei com vocês, ele não é um planejamento que difere de outras grandes organizações, outras grandes empresas. A gente vai encontrar um caminho um pouquinho diferente, ajustado à realidade das empresas, mas o caminho que nós escolhemos, ele não é um caminho muito diferente, ele não é um caminho exclusivo da Bruni. Mas aqui começa o ponto mais importante. Está feito o planejamento estratégico, está desenhada a nossa estratégia, e aí a gente vem o encontro com a cultura. A gente começa a olhar para a cultura. E a frase atribuída ao Peter Drucker, como eu comentei no início dessa apresentação, apesar de não ser dele, é que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, as organizações cumprem esses passos aqui, todo que nós olhamos juntos, que eu compartilhei com vocês. Feito todos esses passos, desenhado uma estratégia maravilhosa para a empresa, essa estratégia não vai adiante, porque a cultura não deixa ela ir adiante, porque a cultura limita essa estratégia, porque a cultura força a organização a continuar funcionando e trilhando os caminhos que ela já conhece, que ela está acostumada a trilhar. E a saída que o Peter Drucker acaba dando para esse conflito, e o Edgar Schein também dá para esse conflito, é que a estratégia deveria levar em consideração o contexto. A gente não deveria desenhar uma estratégia que não leve em consideração o contexto. E esse contexto é o ponto-chave nos próximos slides que nós vamos falar. Tem muito material sobre isso. Só voltando aqui, tem muito material sobre isso, pessoal. Muito material na Harvard Business Review, muito material hoje já em livro-texto. Então, para quem tiver interesse para olhar essa relação sobre cultura e estratégia, vale uma consulta rápida na internet. Vocês vão encontrar muito artigo e hoje já muito livro-texto sobre isso. Mas então, o que é essa cultura? Aquele conceito que nós olhamos lá atrás, e o que é a cultura na prática? O que é a cultura no dia a dia? Bom, cultura é a base de funcionamento da organização. É ela que vai sustentar resultado ao... Prof, o senhor fechou o microfone. Agora sim. Agora voltou. Ótimo. Pô, desculpa, apertei no botão errado aí. Isso, foi isso que eu fiz. Apertei no botão errado, exatamente. Pessoal, vocês me escutam agora? Todo mundo no slide? Sim, prof. Então tá. Então vamos de novo. Eu estava comentando aqui que a cultura é a base. É a cultura que vai sustentar resultado de longo prazo. Então é bem comum as organizações fazerem um planejamento estratégico, colocarem essa estratégia para ser executada e esse resultado eventualmente funcionar por um período muito curto. E quando a gente pensar num prazo um pouquinho maior, essa estratégia parar de funcionar. Por quê? Porque a cultura está corroendo essa estratégia. É ela que vai garantir esse resultado a longo prazo, é ela que vai trazer alinhamento. E o alinhamento entre estratégia e cultura é o que vai gerar o engajamento. Por que o engajamento é importante nas organizações? Vamos lembrar daquela história que eu contei para vocês lá, eu aluno do ensino técnico, depois na graduação, relegando as pessoas a um papel menor.
o engajamento acontece entre as pessoas. E inovação só vem de gente. Então, se as pessoas não estão engajadas, as pessoas não estão comprometidas, as pessoas não vão pensar em sugestões, dar sugestões, se sentir livres e encorajadas a falarem. E aí não vem a inovação. E quando não vem a inovação, as empresas travam. Além disso, nós temos um problema ético quando as pessoas deixam de falar, quando as pessoas não estão engajadas. Porque, no limite, elas deixam de apontar problemas, elas deixam de apontar riscos para a organização. Então, é pela cultura que a inovação acontece. É pela cultura que a gente supera crises ou sucumbe nas crises. E aqui a gente vai para o ponto central, que eu já havia comentado com vocês. Gente boa e feliz é mais produtiva. E é na produtividade que a gente ganha o jogo. Nós estamos numa caminhada cultural bastante grande na Bruning. E quando eu comecei na Bruning, em 2004, era muito bem visto, era muito bem avaliado as pessoas que andavam rápido no corredor. Vou fazer uma caricatura aqui para vocês entenderem. Tenho certeza que vocês vão entender. As pessoas que andavam rápido no corredor, que carregavam objetos e que faziam hora extra. Por quê? Porque esses eram sinais culturais de que a pessoa estava engajada no trabalho, de que a pessoa se dedicava ao trabalho. Então, correndo no corredor, carregando objetos e fazendo hora extra, era o sinal de que a pessoa estava engajada. Nós começamos uma caminhada cultural para que isso mudasse. Na verdade, correr no corredor podia apresentar até um risco de segurança. O que nós queríamos é que as pessoas produzissem mais, fossem mais produtivas. E esta produtividade envolvia a gente criar um ambiente feliz. As pessoas, por vezes, tinham uma postura muito mais fechada naquela Bruning de 2004. Por quê? Porque, eventualmente, falar alto, conversar com os colegas, transmitia um sinal de que a pessoa não estava fazendo o seu trabalho, estava gastando tempo. Quando, na verdade, essa integração é fundamental. Esta caminhada cultural levou muito tempo para mudar, porque são coisas que estão muito enraizadas. São comportamentos que as pessoas já entenderam, já internalizaram. Daí a importância, quando a gente estuda administração, de entender o peso desses comportamentos dentro das organizações. Para quem é de contábeis, e muitas vezes olha para os números, é fundamental enxergar as pessoas que estão para trás dos números. Porque as apurações que nós estamos fazendo na contabilidade dependem do trabalho das pessoas. E aí a gente vai... Eu trouxe aqui pequenos exemplos da literatura, mas ainda tem muito gestor, muito líder, muito profissional que acha que é o seguinte: não, a pessoa aqui não precisa estar feliz. Aqui a gente tem que produzir e só produzir. A gente vem para a empresa para produzir e nada mais. O resto não interessa. E essa é uma postura, obviamente, possível, sem dúvida nenhuma, mas ela é uma postura que não é corroborada pela literatura. Administração, contabilidade, a gente não faz no achismo. A gente faz olhando para evidências. E aí tem muito trabalho mostrando a evidência, mostrando a correlação entre a pessoa estar feliz no ambiente de trabalho e a pessoa produzir muito mais. Então eu coloquei aqui, pessoal, que a gente não administra empresas no achismo. A gente administra empresas na evidência. E aí a gente olha para a literatura, porque esse é um risco para quem está fazendo a graduação. A gente estuda 4 anos, 5 anos, 3 anos e meio, e aí quando vai para o mercado de trabalho, esquece o que estudou, para de olhar para a literatura, para de olhar para as evidências, para as comprovações, e passa a agir no achismo. Eu acho que é isso, fulano me falou que é desse jeito, eu vou fazer aqui como sempre fizeram. Vocês são profissionais que estão buscando uma qualificação para quando chegarem nas empresas, entregarem ganhos de produtividade. Essa é a parte-chave do nosso processo.
E essa qualificação e esse conhecimento que vocês estão buscando precisa resultar em ganho de produtividade. Por quê? Porque é esse ganho de produtividade que vai fazer vocês crescerem na carreira, vocês se destacarem, ganharem cada vez mais, crescerem a renda de vocês e das organizações nas quais vocês trabalham. Então, olhar para evidências é fundamental. Existe limite para teimosia. E vocês vão encontrar isso no mercado de trabalho, pessoas, líderes, que ainda acham que as pessoas, que a gente não deveria se importar com a felicidade das pessoas, com como as pessoas estão no seu dia a dia, porque ali na empresa elas deveriam simplesmente fazer o trabalho para o qual foram contratadas e pronto. Isso acaba resultando em números, lucro para a empresa abaixo do nível ótimo. Olhando para essas pessoas, pensando em como essas pessoas podem estar melhor nas organizações, vai resultar em lucros maiores para as organizações. É isso que essas evidências mostram. E aqui o QR Code, se vocês apontarem, vocês vão para esses trabalhos que eu coloquei aqui na tela, mas, de novo, vocês vão encontrar muito material, muito artigo com robustez científica, reforçando esta ligação entre a felicidade e o resultado das organizações. O que nós fizemos na Bruni? Feito aquele desenho do planejamento estratégico e entendendo esta ligação com a cultura, nós criamos um programa, e um programa ele é diferente de um projeto, porque um projeto ele vai ter começo, meio e fim, e um programa ele tem uma partida e ele vai ter uma permanência. Ele não necessariamente vai se encerrar. Então, nós criamos um programa que passou a olhar para objetivos tangíveis, então, ferramentas que nós íamos usar, processos, treinamentos, as coisas concretas sobre o como fazer. E esse programa também passou a olhar para objetivos intangíveis, comportamentos, atitudes, o protagonismo, as coisas que mudam o jeito de ser. Então, numa parte nós estamos olhando como fazer objetivos tangíveis, a gente consegue colocar métricas tangíveis em cima disso, e numa parte do programa nós estamos olhando o jeito de fazer. São coisas intangíveis. E aí a gente passou a usar a parte concreta para construir a abstrata. À medida em que a gente foi olhando para essas ferramentas, processos, treinamentos, a gente foi trabalhando também como deveriam ser os comportamentos, como deveria ser a atitude, como deveria ser esse protagonismo de cada um. E aqui eu trouxe 2 livros para compartilhar com vocês. Se vocês apontarem para os QR Codes, vocês vão ir para os resumos. Na verdade, são trechos que eu destaquei ao longo da leitura desses livros. Essa é uma prática importante que a gente tem usado dentro da Bruni. Os livros que eu julgo mais relevantes, que podem ajudar no negócio da Bruni, eu acabo destacando eles durante a leitura, e eu pego esses pontos destacados e coloco num blog que eu tenho há muitos anos. Então vocês vão encontrar muito livro lá, deem uma olhada nisso, mas se vocês apontarem para estes 2, vocês vão especificamente para o resumo desses 2 livros. E eu separei esses 2 para compartilhar com vocês, porque eles fazem esta ligação entre a cultura e os riscos que nós temos, dado o funcionamento das organizações. Para quem é de contábeis especificamente, a minha sugestão é dar uma olhada para o Dieselgate. O Dieselgate foi um grande escândalo que a Volkswagen criou, porque ela não atendia às legislações ambientais nos Estados Unidos com os veículos diesel. Então ela criou um sistema em que o veículo identificava quando ele estava com o capô aberto, provavelmente aí com o capô aberto, e no caso ele era submetido a um teste de emissão, o motor do veículo passava a funcionar num regime especial. E nesse regime especial ele atendia às especificações ambientais. Quando o veículo estava andando normalmente, ele não atendia. Levou alguns anos até que revistas especializadas começaram a fazer testes durante a rodagem do veículo, e não só o teste com o veículo parado. E começaram a desconfiar porque os resultados não batiam. O resumo disso, pesquisem esse caso, pessoal, mas o resumo é que a Volkswagen foi multada
teve a sua imagem duramente arranhada no mercado americano, que é um mercado monstruoso para veículos, e que a Volkswagen sempre lutou para entrar nesse mercado e teve muitas dificuldades. E isso resultou, pessoal, lá para o time que é de contábeis, em prejuízos monstruosos para a Volkswagen. Prejuízos quantitativos. Aqui não estamos falando só da imagem, que é qualitativa, mas prejuízos quantitativos. E por quê? Porque uma organização inteira entrou nesta caminhada da mentira, do engano. As pessoas, e isso aparece ao longo do livro aqui, a Organização Sem Medo, as pessoas não se sentiam confortáveis, confiantes para falar, olha, isso aqui está errado e nós deveríamos parar. E como as pessoas não se sentiam confiantes para fazer isso, a organização inteira teve um prejuízo enorme. Então, para quem está lá em contábeis, está eventualmente fazendo um trabalho muito técnico e pode, com uma visão um pouquinho equivocada, como aquela visão que eu tinha lá atrás, quando era aluno do ensino técnico, julgar que pessoas têm uma importância menor, que este comportamento e o quão confiante é o ambiente de trabalho que foi construído para as pessoas se manifestarem, falarem e se comportarem, vai ter pouco impacto na contabilidade. Não, vai ter impactos monstruosos. E a gente não para neste escândalo aqui da Volkswagen, a gente vai além, e o Wells Fargo teve um escândalo semelhante, em que eles criaram um programa chamado Pegando às 8, e nesse programa os funcionários começaram a criar e manipular contas que mexiam nos seus indicadores de desempenho, e com esses indicadores de desempenho eles tinham participações potencializadas. Isso também foi um enorme escândalo nos Estados Unidos, que não veio à tona ao longo do processo, porque era uma cultura inteira, era um comportamento inteiro dentro da organização, trabalhando de forma equivocada. De novo, com prejuízos quantitativos enormes. O caso da Nokia, que tinha a liderança do mercado de celulares e perdeu essa liderança do mercado de celulares por negar a realidade, por imaginar que a concorrência jamais alcançaria eles e que os hábitos do consumidor jamais mudariam. E, por fim, só para mencionar o caso da KLM, que foi uma decolagem de um avião em que o piloto decidiu fazer a decolagem sem a autorização da torre, e o copiloto não se manifestou porque era a cultura da KLM, a posição e a palavra do piloto, do comandante, ser soberana. Então o copiloto não se manifestava, a conversa entre os dois na cabine era uma conversa truncada, e isso resultou na maior tragédia aeronáutica em aviões comerciais do mundo. Trouxe esses casos aqui, trouxe esses 2 livros para vocês darem uma olhada, porque, sim, esse comportamento dentro das organizações tem impactos enormes no lucro, tem impacto nas provisões que as empresas têm que fazer, então tem um impacto muito grande para quem está pensando a contabilidade, mesmo que seja pensada num trabalho estritamente, isso nem é possível, mas seja pensado num trabalho estritamente técnico. A forma como as pessoas se comportam nas organizações interfere muito no resultado. E o que a gente fez na Bruning para aproximar este comportamento, essa cultura, com o desenho da estratégia? A gente começou olhando o porquê a Bruning existe, qual é o sentido da Bruning existir, qual é o sentido de nós irmos lá todos os dias. E essa, de novo, foi uma construção coletiva, e assim precisa ser, para a coisa ter pé com a realidade, pé e mão com a realidade. E nós chegamos que o sentido da Bruning é gerar prosperidade conectando pessoas e tecnologia. Então esse é o propósito da Bruning. A Bruning existe para gerar prosperidade juntando pessoas e tecnologia. Agora, quando a gente sentou para falar sobre propósito, vocês podem imaginar que essa não foi uma conversa simples. Muitos colegas, ao longo da conversa, imaginavam propósitos como coisas distantes da nossa realidade, ou olhavam para empresas como Apple, Microsoft, Google, cujos propósitos são mudar o mundo, organizar as informações do mundo, e diziam:
para mim, diziam para outros colegas. Não tem como a gente fazer um propósito aqui na Bruni. É óbvio que tem, pessoal. E essa é uma barreira que vocês, como gestores, precisam ajudar a vencer. As organizações existem em função de um propósito. O que a gente precisa é encontrar esse propósito. Por que que nós vamos lá todos os dias? Nós encontramos o nosso, registramos ele aqui, mas o propósito, só como ele está, lembra aquele planejamento estratégico do SEMDA. E aquele slide estava lá para nos lembrar que coisas enlatadas acabam não tendo o resultado esperado. Fica um texto bonito, mas não nos levam para o resultado esperado. Gerar prosperidade conectando pessoas e tecnologia é uma frase muito legal. Mas a gente precisa desconstruir essa frase para que ela passe a ter um efeito no dia a dia. E foi isso que nós fizemos. Então nós sentamos para conversar o que é prosperidade. Prosperidade na Bruni envolve 3 elementos. Envolve ganhar dinheiro, envolve ter saúde e envolve fazer a coisa certa. Então, para a gente ter prosperidade, nós precisamos combinar esses 3 elementos. Se a gente estiver só ganhando dinheiro, a gente não tem prosperidade. Mas se a gente não estiver ganhando dinheiro, não tem como ter prosperidade. Se a gente só buscar saúde, saúde física, saúde mental, a gente não tem prosperidade. Mas sem saúde, a prosperidade também não aparece. E também vale para fazer a coisa certa. É a combinação desses 3 elementos que vai assegurar que a gente está tendo prosperidade. E como é gerar prosperidade, envolve a gente estar em movimento. Não é um lugar que nós vamos chegar e vamos parar. Envolve um movimento contínuo, e nesse movimento contínuo nós vamos ganhando dinheiro, isto tudo com saúde e fazendo a coisa certa. Mas o que é ganhar dinheiro? Quem que deveria ganhar dinheiro? Bom, a empresa deveria ganhar dinheiro, os sócios deveriam ganhar dinheiro, os funcionários deveriam ganhar dinheiro, os clientes, os fornecedores, os financiadores, a comunidade deveria ganhar dinheiro. E o que é ter saúde? Ter saúde é buscar saúde física e saúde mental para todos os funcionários da Bruni. E o que é fazer a coisa certa? Fazer a coisa certa é respeitar as leis, é cumprir os contratos. Mas mais do que isso, é honrar os acordos, é honrar os combinados. Então vocês estão vendo o quanto nós estamos entrando aqui nas relações entre pessoas. Estas relações são fundamentais. Esses 3 elementos abertos, explicado como é que eles são constituídos, a gente vai para como medir isso. Como é que a gente mede? Mede por indicadores financeiros. Vai olhar para crescimento, para rentabilidade, para dividendos, para PLR, para reservas. Nos nossos indicadores humanos, nós vamos olhar para a satisfação das pessoas, para a saúde, para o engajamento, para o clima. Nos éticos, nós vamos olhar para conformidade, para impactos ambientais, para processos legais, para ouvidoria, para canal de ética. Esses são pontos fundamentais para a gente medir se está atingindo o nosso propósito. E aí nós criamos frentes de trabalhos para isso. Gestão da mudança organizacional, com foco na cultura e na capacitação das pessoas. Projetos estruturantes, com foco na eficiência e na produtividade. Gestão do crescimento sustentável, para a gente olhar esse crescimento à frente. E o sincronismo, que vai garantir a revisão e as melhorias dos fluxos. Esse processo todo aconteceu junto à implementação da estratégia. E aí a gente chega no comprometimento. E a gente fez diagnóstico da cultura dentro da empresa, constituição de comitês e subcomitês da cultura, para a gente conversar especificamente sobre cultura. Eu comentei que nós temos aproximadamente 2.600 funcionários, 1.619 pessoas foram diretamente envolvidas. Todos os funcionários foram envolvidos, mas diretamente envolvidos, 1.619 pessoas em mais de 600 horas de treinamento. Nós distribuímos 116 medalhas. Essas medalhas estão relacionadas a comportamentos, a metas que foram atingidas, e elas vêm com o intuito de reforçar comportamentos, o jeito de trabalhar. E ao longo do processo todo, pessoal, ouvir é fundamental. Ouvir foi um ponto-chave ao longo do processo todo. E aí, quando
há desalinhamento entre o que a gente está dizendo e o que a gente está fazendo, o que vai permanecer é o fazer, o comportamento real que vai modelar a cultura. Por isso que mudança cultural é o que a gente obtém depois de implementar estruturas e processos. Então, a gente tem um planejamento estratégico, começa a implementar essa estratégia e vai junto com um trabalho de mudança cultural. Entende como é que é a cultura, como é que a cultura deveria ser, então, aonde a cultura está e como a cultura deveria ser, e leva tudo isso junto. E essa mudança cultural vai ser resultado desse processo caminhando junto. E aí a gente chega num novo conceito. É um novo café da manhã. Não é um café da manhã em que a cultura come a estratégia, mas é um café da manhã em que a estratégia serve à cultura no café da manhã. A estratégia está a serviço da cultura. E o ponto-chave, para a gente encerrar, é que esse processo não acaba. O Simon Sinek diz para nós sobre as organizações que estão nesse jogo infinito. É um jogo sem fim. Por que isso não acaba? Porque é fundamental a gente entender que o mundo é dinâmico. E aí, se vocês apontarem aqui, vocês vão para o Mundo VUCA, uma palestra que eu fiz especificamente sobre esse tema, e aqui vocês vão para o resumo do Simon Sinek, O Jogo Infinito, porque o mundo está mudando. Então, a gente não pode imaginar que cultura e estratégia são coisas estáticas, são coisas dinâmicas. Então, rodar PDCA, fazer e aprender ao longo do processo, para fazer melhor, para fazer diferente, faz toda a diferença. Não é um lugar, mas sim uma jornada, pessoal. Isso aqui é uma caminhada. E entender que isso é uma caminhada faz muita diferença. Essa era a mensagem que eu gostaria de transmitir para vocês. Agradeço muito, espero que tenha sido útil. Quem quiser me encontrar aqui vai me encontrar no LinkedIn. Se não apontar o celular aqui, depois escrever meu nome lá, vai me encontrar no LinkedIn. Vai ser um prazer a gente seguir essa conversa aqui, seguir essa conversa nas redes. Esse era o material que eu tinha preparado para vocês.